Diáconos e diaconisas de Deus e de Satanás. Diácono é uma palavra grega que significa servo, servidor. Em português, o feminino é diaconisa. A palavra diaconia significa serviço. No texto grego da Bíblia também existe o verbo diaconizar, que tem o sentido de servir. No texto grego de Mateus 20, verso 28, é dito que Jesus não veio para ser diaconizado, mas sim veio para diaconizar. Isto é, Jesus não veio para ser servido, mas veio para servir. Isto é, Jesus é um diácono, é um servo. É interessante notar que no texto grego de 2 Coríntios, capítulo 11, versos 14 e 15, é dito que Satanás consegue se disfarçar de anjo de luz e que os diáconos de Satanás conseguem se disfarçar de diáconos da justiça. Como veremos a seguir, de forma geral, todas as pessoas podem ser diáconos de Deus. E de forma específica, existe o dom de diaconia, ou seja, o dom de servir, que somente algumas pessoas têm. No texto grego de Romanos 12, versos 6 e 7, vemos que de forma específica existe o carisma de diaconia. A palavra grega carisma tem o sentido de dom, algo dado de presente. Ou seja, existem pessoas que têm o dom de diaconia, isto é, o dom de servir. Reflita, será que todas as pessoas que têm o dom têm o título? E o inverso, será que todas as pessoas que têm um título têm o dom? No texto grego de 2 Coríntios capítulo 3, verso 6, vemos que de forma geral todas as pessoas podem ser diáconos da nova aliança. Em Hebreus 9, versos de 15 a 17, é dito que a nova aliança passou a valer a partir da morte de Cristo. Em Jeremias 31, verso 31, e em Hebreus 8, versos de 8 a 10, vemos que a nova aliança é a lei de Deus escrita nos corações e todos podem ser diáconos dessa nova aliança. Isto é, todos podem ser servos dessa nova aliança. Em 1 Timóteo capítulo 3, temos uma lista de qualidades que os diáconos devem ter. E no verso 10 é dito que as pessoas devem primeiro ser testadas para depois diaconizarem. Ou seja, devem primeiro serem testadas para depois servirem. O verso 15 mostra que isso tem a ver com o comportamento que se deve ter na casa de Deus, que é a igreja, coluna e firmeza da verdade. Mas a casa de Deus, nessa passagem de 1 Timóteo 3, verso 15, não se refere ao local onde as pessoas se reúnem, pois essa passagem diz que a casa de Deus é igreja, coluna e firmeza da verdade. Perceba que um prédio feito por mãos humanas não pode ser coluna e firmeza da verdade. Veja que em Apocalipse 3, verso 12, é dito que cada pessoa individualmente pode ser coluna no templo de Deus. E em Apocalipse 21, verso 22, é dito que o templo é o próprio Deus e o Cordeiro. Em Mateus 21, versos 12 e 13, Jesus expulsa os vendedores do templo e diz: "A minha casa será chamada casa de oração." E Jesus conclui dizendo que os vendedores eram ladrões. Em João 2, verso 16, temos a mesma narrativa, dizendo que Jesus expulsou os vendedores do templo e disse para não fazerem um comércio da casa de Deus. E é interessante notar que nos versos 19 a 21, Jesus chama o seu próprio corpo de templo. Devido a isso, pode-se entender que quando Jesus disse casa de Deus, casa de oração, Jesus não estaria se referindo ao templo de Jerusalém, mas sim Jesus se referia às pessoas, as quais estavam sendo exploradas por aqueles vendedores. Outro ponto a considerar é que, embora o templo de Jerusalém fosse chamado casa de Deus, conforme 2 Crônicas 36, verso 14, por outro lado, em 1 Reis, capítulo 8, verso 27, é dito: "Mas Deus habitaria na terra. Veja que os céus e o céu dos céus não podem conter a ti, muito menos esta casa que eu edifiquei." Veja que em Atos 7, versos 48 e 49, é dito que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Relembrando, em João 2, versos 19 a 21, Jesus chama o seu próprio corpo de templo. E veja que em Hebreus 3, verso 6, é dito que as pessoas coletivamente são casa de Deus. E em João 14, verso 23, vemos que cada pessoa individualmente é casa de Deus. Continuando na passagem de 1 Timóteo, capítulo 3, versos 8 a 13, é dito que os diáconos devem ser pessoas que tenham honra, confiáveis no que dizem, que não bebam muito vinho. Ou seja, não é uma proibição de beber vinho, mas sim é necessário que haja um controle. Que não sejam desonestos nos ganhos financeiros, que tenham uma fé com consciência limpa. O verso 11 diz que, de forma semelhante, as mulheres devem ter honra, não devem ser caluniadoras, devem ser equilibradas, confiáveis em tudo. No texto grego de Romanos, capítulo 16, verso 1, é dito que Febe era uma mulher diaconisa da igreja.
É interessante notar que no texto grego dessa passagem de 1 Timóteo, capítulo 3, verso 11, é dito que as mulheres não devem ser diabas, ou seja, acusadoras, entende-se acusar sem provas. No texto grego de Tito, capítulo 2, verso 3, também fala-se sobre diabas. Voltando ao texto de 1 Timóteo, capítulo 3, verso 12, é dito que o diácono deve ser marido de uma mulher e administrar bem os filhos e a própria casa. No Novo Testamento interlinear da editora Cultura Cristã, vemos que em 1 Timóteo 3, versos 2 e 12, e em Tito, capítulo 1, verso 6, no texto grego não diz marido de uma só mulher, mas sim diz marido de uma mulher. O Dr. David Stern, nas páginas 694 e 695, diz que uma das discussões é se esse trecho marido de uma mulher significa no máximo uma mulher ou pelo menos uma mulher. Mas qual seria a função dos diáconos e das diaconisas? Em Atos 6, verso 1, é dito que houve a necessidade de diaconizar as viúvas, ou seja, houve a necessidade de servir as viúvas. É parecido com Tiago 1, verso 27, que diz que a religião pura é cuidar dos órfãos e das viúvas em suas necessidades. Continuando em Atos 6, versos 2 e 3, vemos que os apóstolos disseram para escolherem 7 homens para diaconizarem as mesas. Ou seja, esses 7 homens iriam servir as mesas para servirem as viúvas. Entende-se viúvas pobres. No verso 6 é dito que os apóstolos oraram e colocaram as mãos sobre esses homens. Observe que essa passagem não diz que para que uma pessoa seja diácono é necessário que alguém ore e imponha as mãos. Esse trecho apenas diz que os apóstolos fizeram isso, mas não diz que seja mandamento fazer isso. Essa passagem também não diz que a única função dos diáconos seja atender as viúvas. Na Bíblia não existe nenhuma passagem que diga de forma específica quais seriam as funções dos diáconos e das diaconisas. Em Mateus capítulo 20, versos 25 e 26, Jesus disse: "Vocês sabem que os governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês." Jesus continua até o verso 28 dizendo que quem quiser ser importante que seja diácono, e quem quiser ser o primeiro que seja doulos. A palavra grega doulos significa escravo. Isto é, Jesus ensina que para sermos espiritualmente grandes, nós temos que servir. E Jesus disse que ele não veio para ser servido, ele veio para servir e dar a vida como resgate para muitos.